Fala pessoal, tudo jóia? Luiz aqui. Vim aqui agradecer vocês pelo nosso meetup de ontem. Olhando aqui os resultados, foram mais de 400 inscrições, recorde total de participação nos nossos eventos online, né? E tá aqui a gravação para quem não pôde assistir ontem no ao vivo. Lembrando, tá, que esse conteúdo tá disponível nas suas formações. Lá você tem um curso de Docker completo e também um curso de escalabilidade do NHN disponível nessas duas formações. Então, independente de qual assinatura você escolher, você vai poder assistir esse conteúdo. São mais de 200 aulas sobre Docker, escalabilidade, para você poder montar um setup profissional, tá? Aproveita aí o Meetup. Pessoal, chamei vocês aqui para a gente poder bater um papo sobre escalabilidade do NHN. Para quem chegou aqui a primeira vez, não me conhece ainda, meu nome é Luiz. Eu sou o fundador aqui da Promovo Web. Também sou embaixador do NHN. Tem um ano já que sou embaixador, né? Fui um dos primeiros ali embaixadores. E trabalho com o NHN desde 2021. Em 2021, eu dei uma entrevista para o NHN, eu fui entrevistado justamente nessa área de escalabilidade, nessa área de integração de sistemas, né? Então, é a minha especialidade. Aqui na Promovo Web, a gente tem um ar mais técnico de poder ensinar a ferramenta e trazer para vocês algumas questões aqui da ferramenta, né? A dinâmica aqui é a seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui, vou falar para vocês sobre escalabilidade e tudo, e depois a gente vai bater um papo. Quem tiver dúvida, erga a mão, ou vai na caixinha de perguntas e pergunta. É para ter um bate-papo, tá, gente? A ideia é fazer um ambiente legal aqui, tá? Para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas dessa que é, com certeza, um dos maiores mitos do NHN, desde sempre, desde sempre. Desde a minha primeira vez com o NHN, foi assim. E aqui, pessoal, eu queria pontuar algumas coisas com vocês também, em relação aos meetups, tá? Então, esse meetup, que é o meetup oficial do NHN, vocês acessaram através do Luma, né, para que vocês possam acessar, e depois que terminar o meetup, vocês vão receber uma avaliação. Avalia lá se gostou, não gostou. Todo feedback é válido para a gente poder melhorar o evento e também para eles poderem avaliar aqui como que está a comunidade brasileira, tá? Esse daqui é um evento presencial. No dia 2 de agosto vai rolar um meetup presencial lá no Rio de Janeiro, com o Hugo da Autotic, e eu também vou estar lá com ele para poder prestigiar lá, e vou palestrar justamente sobre escalabilidade com o Docker Swarm, né? E se você está no Rio de Janeiro, dia 1 de janeiro, sexta-feira, eu vou fazer um evento gratuito também no Arca Hub, lá em Ipanema. Então, eu vou enviar para vocês depois por e-mail, tá? O link certinho para que vocês possam se inscrever. Dia 1 e 2, eu estou no Rio de Janeiro para a gente poder bater um papo. Na semana seguinte, dia 15 de agosto, eu vou palestrar no Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de marketing e tecnologia do Rio de Janeiro. Vou falar sobre IA com NHN. E no dia 16 tem outro encontro no Arca Hub, tudo gratuito, tá, pessoal? O Rio Innovation Week é um evento pago, recomendo muito que vocês vão, né? Eu vou estar no último dia, fazer uma mesa de workshop lá, mas no Arca Hub, na sexta-feira, dia 1, sábado, dia 2, e no sábado, dia 16, é um evento gratuito. Depois eu aumento para vocês lá, tá? Então, minha missão como embaixador é rodar o país aí e levar para vocês, né? Mês passado eu fui em Curitiba, esse mês eu vou no Rio, acho que no mês que vem, quem sabe, a gente faz aí um presencial em São Paulo, que é onde é a minha terra, Edson, é onde eu tenho que realmente fazer Sim, os sim, com eventos, né? certeza. E, pessoal, obrigado, tá? Obrigado por todos vocês entrarem aqui. Batemos o recorde de inscrição e batemos o recorde de pessoas online no evento da NHN. Obrigadão mesmo aí, viu? Vocês são fera. É isso aí. Pessoal, vou começar falando com vocês sobre a arquitetura do NHN, né? Muita gente usa, todos vocês aqui usam o NHN, mas é bom de começar do começo para que vocês entendam um pouco dessa arquitetura, dessa maneira que ele tem de funcionar, né? Então, o NHN, ele é uma plataforma baseada em workflows. Isso é importante entender, pessoal, porque um workflow é uma sequência de Node. E ele vai executar o seu workflow de uma vez, Node a Node. Então, é muito importante entender isso daí, porque dessa maneira, pessoal, eu consigo calcular o seguinte. Então, eu vou ter que escalar ele, eu vou ter que pensar nele no workflow como um todo. É assim, tá, gente? Quando ele pega para rodar um workflow, ele pega do primeiro node e vai até o fim. Então, é interessante entender isso aí quando vocês forem pensar em escalabilidade, que é assim, tá? Ele não vai executar cada coisa num lugar diferente. Por um bom tempo foi assim, mas já faz bastante tempo que não é mais assim. Então, uma vez iniciado o workflow, ele vai rodar até o final. Essa é a maneira básica de vocês entenderem como que funciona lá dentro o motor do workflow.
ele roda node a node. Então, muito da escalabilidade do NAHN, problemas de escalabilidade do NAHN, se dão pela maneira como nós montamos o nosso workflow. Então, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês um pouco sobre organização de workflow, dicas para vocês poderem utilizar a ferramenta, né? Mas é importante entender que é um conjunto, tá, gente? Um conjunto da sua máquina, a maneira como você escalou a sua máquina e a maneira como você fez o seu workflow. Esse conjunto permite que você escale ele de maneira mais eficiente. Luiz, isso da máquina. Pessoal, tudo na vida é assim. Quanto mais máquina você der, quanto mais você colocar ali, mais ele faz. Porém, contudo, todavia, no software, nem sempre é assim. Né? Você consegue, sim, escalar ele, dando máquina para ele, mas você vai bater muito no teto dele. Hoje eu vou mostrar para vocês uma outra maneira também de você poder escalar o NHN de verdade, tá, gente? E um último ponto. Não é um fla-flu, né, Edson? Não é um fla-flu. Não tem verdade absoluta, não tem certo ou errado. Existem maneiras de se fazer e ter o mesmo resultado. Né? Eu sigo as minhas receitas, eu tenho aqui a minha experiência, eu faço de uma maneira, tem muitos anos, né? E vem dando certo, tem dado certo. Mas eu entendo que existem diversas outras maneiras de você poder escalar o NAHN. A única coisa que eu acho que é bom você entender é o seguinte, ele é escalável. Quando você vê alguém falando, muito por clickbait, muito porque a internet é assim, o marketing é assim. Ah, ele não funciona. Ah, ele morreu. Ah, ele é escalável. Pessoal, o negócio tá aí faz tempo, vai ficar sempre aí. É uma empresa gigante, é um negócio que está totalmente hypado. E o NAHN, ele já era grande antes de existir a IA. A IA só aumentou o que já era muito grande. Então é legal entender isso daí, porque ele é o que existe hoje para você utilizar em automação, ele é para você utilizar o que existe em IA, e ele também é uma das poucas ferramentas que vai envolver os dois para você. Você pode fazer tudo com automação junto com o IA, ou tudo de IA junto com automação. Praticamente, ele é líder nessa questão aí. Então, é bom olhar melhor para o NAHN, entender melhor ele, até para vocês se vacinarem e não caírem nos clickbaits por aí, porque o clickbait está aí, as bananas estão ali para nós pisar mesmo, né, Edson? Então, Sim. pelo menos, eu acho que temos aqui pelo menos 150 pessoas que estarão vacinadas em relação a isso daí, né? E é bom também entender um pouco da arquitetura do NAHN. Então, vocês já entenderam que ele é baseado num workflow e que ele vai rodar node a node e vai rodar tudo de uma vez. Mas a arquitetura dele também é interessante, porque dependendo de qual fonte você bebeu, para você poder configurar o seu NAHN, a arquitetura dele é diferente. É por isso que eu falo que não tem uma verdade absoluta, não tem a maneira certa. Luiz, qual é a maneira certa? É a maneira que te dá resultado. Se deu resultado, tá certo. Eu, particularmente, penso assim. Também entendo que existem várias maneiras que você pode fazer e que você também pode chegar a um bom resultado. E o principal, pessoal, como tudo na vida também, se você está fazendo da mesma maneira, geralmente você vai ter os mesmos resultados. Então, de vez em quando, eu acho que é legal você variar um pouquinho. Pô, Luiz, eu vou rodar assim, eu vou rodar desse jeito, eu vou mudar de provedor, eu vou pôr o banco para fora, para você ver se muda. De novo, pessoal, fazer as mesmas coisas geralmente te dão os mesmos resultados. É muito bom você vir aqui e melhorar isso aí com o tempo, tá? Olha só, o NAHN é composto praticamente por quatro partes. Eu vou ter um worker, eu vou ter um master, eu vou ter um webhook e eu vou ter a fila do heads. Isso aqui é interessante, pessoal, porque na nossa formação aqui, por exemplo, eu sempre passei dessa maneira. Mas não é a única maneira de funcionar. E, de novo, não está certo e não está errado. Eu, particularmente, gosto de vir aqui e separar. Cada serviço tem o seu papel, cada serviço tem a sua função, e eu vou gerenciar e escalar eles individualmente. Eu não vou mexer com um monolito, uma ferramenta única, um negócio gigantão de uma vez só. Eu vou sempre dividir para conquistar. Conhecemos isso já há muito tempo, né? E olha só, o master, vamos chamar ali de main, ou editor, ele é o responsável por fornecer para você a interface web do NAHN. Ele também é responsável por gerenciar crons. Olha só que interessante, né? A cron inicia ali. E também ele é responsável por orquestrar as suas execuções. Ele fica verificando toda hora se os seus works estão funcionando, se os seus webhooks estão funcionando. Ele tem um papelzinho pequeno, mas tem de orquestrador.
Esse cara aqui, pessoal, em teoria, ele é o menos escalável, porque é você e mais alguém, e geralmente é só você utilizando ele, né? Eu vou ter, às vezes, um único usuário trabalhando na ferramenta, né? E não precisa de muita memória, não precisa de muita CPU. E o legal de separar ele, de você trabalhar só com ele, é que eu posso pegar, por exemplo, esse cara e colocar aqui em São Paulo, no AWS, ou colocar em algum outro provedor que me ofereça no Brasil. A latência é menor para trabalhar com a interface da NHN. E vamos lembrar, pessoal, que tudo que você faz durante o desenvolvimento acontece nesse container e também no seu PC. O NHN é feito em JavaScript, né, em Node. Muito do que acontece na interface roda localmente no seu browser. Então, muito da lentidão dele, consequentemente, tem uma lentidão no seu PC. Eu tenho aqui um Mac da série M, um M2, ele não tem cooler. Então, mas você percebe que ele roda bem, mas ele esquenta. Eu tenho um outro Air, que é da série 5, tem um cooler. É abrir o editor do NHN, já liga as ventoinhas. Abriu e ligou. Por quê? Porque ele joga muita coisa para minha interface para carregar boa parte dos dados. E pode ver que às vezes você abre algum node que tenha mais de 1 mega de informação e dá um alerta para você. Olha, esse node aqui tem mais de 1 mega, você quer exibir ou não? Por quê? Porque depende da sua máquina. Essa informação que vai exibir, ele não vai processar no servidor, ele processa local no seu Chrome, no seu Edge, aonde você usa aí. Então, é legal, a gente percebe muito isso no suporte também que da Promoweb, a gente faz suporte ao vivo. No suporte ao vivo é legal porque você percebe o aluno usando. Aquela lentidão, você fala, cara, que PC que é esse? Tem lá 625 aba aberta, começa por aí já, né? O cara já tem uns 5 torrentes baixando e não vai rodar legal, pessoal, vai pesar mesmo, né? Então, uma parte roda lá, outra parte roda aqui. Enquanto você manipula, clica, preenche, roda tudo no seu PC. A hora que você aperta o botão executar, aí sim, ele executa lá, exibe aqui, executa lá, exibe aqui. Então, esse componente, ele não é escalável. Na versão gratuita que eu e você utilizamos, ele também não é replicável. Quem paga o Enterprise pode ter réplicas desse serviço aqui do editor. Para nós que utilizamos a versão gratuita, ele não está disponível. Tem que ter uma única réplica. O que acontece se eu duplicar ele? Vai duplicar as minhas crons e também pode acontecer de duplicar algumas execuções do sistema, porque lembrar que ele é um orquestrador das execuções. Então, é bom ficar de olho nele, é muito bom você ficar de olho nele. Esse cara também, quem é aluno sabe, que eu falo primeiro atualiza o NHN por ele. Pessoal, todo mundo já viu falar do homem ir para a Lua? E todo mundo já viu falar também que a pessoa que pisou na Lua era a menos importante da história. Por quê, pessoal? Vamos ser sinceros aqui, ó. Se alguém tivesse que rodar, que não fosse o piloto. Porque os caras tinham que voltar, não é assim? Então, falou assim, ó, quem que aqui, infelizmente, né, quem é que tá aqui só ocupando espaço? Ah, aquele ali, então eu sei que vai descer. Se der zica, se der errado, beleza, o cara que vai levar nós embora tá guardadinho aqui dentro. É a mesma coisa com o NHN, pessoal. Esse editor aqui, geralmente, é ele que morre para você poder fazer um update. O NHN, no processo de update, ele vai ficar offline. Ele vai baixar uma imagem nova do Docker e vai subir o novo serviço. Ao subir o novo serviço, ele vai rodar as migrations do banco. E migration, pessoal, é um tacardia cada atualização, né? Você fica naquela, vai ou não vai? Você nunca sabe. A gente fica na esperança de ir, mas a gente nunca sabe. É igual meu Corinthians, né? É sempre assim. Mas, pessoal, se tiver que alguém ficar fora do ar, que seja o meu editor. Os meus webhooks continuam chegando, os meus workflows continuam sendo executados pelo worker. Se der algum probleminha, ter que voltar a versão, ter que fazer um downgrade, ter que mexer alguma coisa, é no editor, eu não estou usando, então eu derrubei ele, porque eu que sou o único usuário dele, não estou mexendo nele nesse momento. Então ele é o cara, ele é o principal aqui, nesse sentido, né, de você poder mexer no NHN e atualizar ele. Ao mesmo tempo, entre aspas, ele é o mais descartável, porque se ele ficar fora por alguns minutos, não vai impactar no uso do seu NHN. Você continua recebendo seus webhooks e continua trabalhando com ele normalmente ali nos seus workers. E eu vou ter os workers. Estou falando aqui para vocês de workers, mas o que é o workers, né? Eles são os processos que vão efetivamente rodar o seu NHN, rodar os seus workflows. E olha só, eles são escaláveis sem sobrecarregar o principal. Por que é que eu não posso sobrecarregar o meu editor? Porque eu tenho que acessar ele.
Às vezes eu vou acessar ele para pausar um workflow, para desabilitar um workflow. Então o N8N tirou essa execução do master para que ele não sobrecarregue, para que se der um problema, eu ainda conseguir logar nele e apertar o botão desligar do meu workflow. E aí meu workflow para de funcionar. Numa situação um pouco mais crítica, eu ainda posso abrir o meu portainer e lá no meu portainer eu posso me conectar no console e pela linha de comando eu posso desabilitar os workflows. Você que fez o curso, tem lá as aulas de linha de comando N8N. Por uma situação que você não tem a interface disponível, você consegue desabilitar o workflow ou ligar algum workflow, fazer alguma coisa ali no seu N8N pela linha de comando. Então, ele é fundamental na estratégia do N8N, e o worker é o cara que vai efetivamente rodar o seu workflow. Né? Então, ele vai trabalhar, inclusive, com concorrência. É aqui que está, pessoal, um dos pontos da escalabilidade do N8N. Eu posso controlar o quanto eu quero processar ao mesmo tempo. Chamamos isso de concorrência. Né? Então, nesse segundo agora, nesse exato momento, se você abrir o seu N8N, for na telinha lá de execuções, vai ter X rodando. O padrão é 10. Aqui no curso, o padrão é 10, que é o padrão do N8N, né? Então, geralmente você vai ver 10 execuções. Muita gente vê 10 execuções e imagina o seguinte, pô, ele é lentão, vai rodar só 10 por vez, eu estou inserindo aqui 1000 webhooks, 1000 itens na fila, mas é um parâmetro que você configura. Então, você lá na sua stack, você passa, olha, quero 50, quero 100, quero 120, para você poder rodar cada vez mais. Quanto mais você rodar, mais a sua fila anda. Quanto menos você rodar, mais você prende a sua fila. É simples a ideia. Às vezes, você quer prender a fila, você quer que ele não seja tão rápido assim, porque a sua máquina é um pouco mais simples, ou porque você realmente não pode rodar o seu workflow muito rápido. Agora, quando você quiser rapidez e tiver máquina para aguentar o tranco, é só você ir lá na linha de comando, você vai no seu stack e modifica a concorrência dos seus workers, tá? E também, pessoal, aqui, um dos pontos que eu acho que é um dos principais aqui, né? Ele pode ser, pessoal, replicável. O fato de ser replicável também diz em relação ao Docker Swarm. O Docker Swarm permite que você lance um container e crie réplicas dele para poder escalar, aumentar a disponibilidade e aumentar também a escalabilidade dele. E cada réplica vai ter a sua concorrência. Então imagina que eu configurei o meu N8N para ter 2 réplicas e cada réplica 10 execuções paralelas. Ou seja, agora eu tenho 20 execuções paralelas. Cada um roda 10. Eu posso distribuir isso aí em máquinas diferentes ou na mesma máquina em serviços diferentes. Se travar um, o outro continua. Se cair um servidor, o outro servidor continua. Eu consigo ter disponibilidade e também escalabilidade do N8N. Depois eu mostro para vocês também como que fica isso aí lá no stack, tá? Um outro componente que é muito importante é o webhook. Webhook, pessoal, são processos que vão receber as requisições HTTP. Então, é o que você põe no Hotmart, é o que você põe no Evolution, é o que você configura em praticamente todos os sistemas que vão dar um input no N8N. Os webhooks também são replicáveis. Eu posso ter e devo ter uma série deles rodando para poder aguentar uma carga de trabalho, aguentar uma sequência ali de informações chegando no meu N8N. No curso aqui, eu sugiro pelo menos 5. Nesse processo de atualização do N8N, o próprio Docker consegue matar um enquanto o outro está rodando. Mata outro, sobe um, enquanto você consegue atualizar o seu N8N, os seus webhooks, sem que ele fique offline. Então, tudo isso para aumentar a alta disponibilidade. Então, ele é escalável e ele consegue ser altamente disponível. Um ponto importante, tá, gente? Marcando aqui o nosso evento de hoje. Hoje, né, na gravação aqui desse meetup, o N8N começa a deixar do modo, vamos chamar assim, deprecated, né, depreciado, o suporte a SSE nos MCP e passa a ser HTTP do modo stream. Então, os seus MCPs vão poder não só consumir recursos no modo stream, mas também servir recursos no modo stream. Isso aqui vai abrir muitas portas, porque o SSE, que é o protocolo atual do N8N, ele é muito bom, mas tem lá as suas limitações. Já é um protocolo antigo. Né? Como a grande maioria dos sistemas estão adotando agora o HTTP através de stream,
o NAChain, para não ficar atrás, também vai começar. E como que funciona, pessoal? No SSE, ele monta a requisição, você faz a requisição, ele monta a requisição e faz uma resposta. A partir de hoje, a partir da versão 1.104 do NAChain, que é na gravação desse vídeo aqui, está como pré-release ainda, ele vai, assim que ele tiver uma informação, ele responde. Então você não vai precisar esperar tudo para ele responder. Imagina que eu tenho 5 linhas para poder responder. Hoje, ele calcula 5 linhas e responde as 5 linhas ao mesmo tempo. A partir de agora, ele vai poder responder linha a linha. Então você vai começar a receber no seu NAChain informações mais picadas para ele poder continuar o processamento. É opcional, é você que decide se quer utilizar assim, mas boa parte dos MCPs hoje, eles trabalham assim. Isso aí vai impactar diretamente o seu webhook, porque vai segurar muito a conexão, né? Então, de novo, né? Lá vamos nós novamente gravar mais aulas sobre como escalar o MCP do NAChain. Mas o mais importante, ele é escalável. Desse novo modo, ele é mais escalável ainda. Nós temos muitas pessoas hoje que recebem lá uma mensagem de erro dos MCPs, muito por causa do protocolo SSE. Ele tem algumas limitações, né? A principal é ele não ser escalável. Então, agora que eu vou poder trabalhar com réplicas, eu vou poder voltar a fazer o que eu sempre quis fazer com o MCP, o que a gente faz com o webhook. Claro que com serviço separado, porque cada um trabalha de um jeito, é bom não misturar, e lá no curso eu ensino vocês a não misturar isso daí. Mas olha só, além dos webhooks, também agora o MCP da NAChain vai entrar no modo escalável para tirar de vez esse mito aí que ele não funciona, é isso. Pessoal, Cavaleiros do Apocalipse sempre tiveram aí. O PHP morre todo ano. O PHP, acho que eu conheço de mais tempo que eu vejo a morte dele, é o PHP. O Linux, né? O Linux, então, desde os anos 90 ele morre, né? O Linux não nasceu morto, coitado. Todo ano tem alguém que vem. O NAChain agora é a bola da vez, né? Aqui no interior a gente fala, né, que a árvore que dá fruto é a que leva mais pedrada, né? Então, acho que é um pouco nesse caminho também, né, com o NAChain. E, pessoal, temos aqui também o Redis. Eu coloquei o Redis como opcional aqui porque ele realmente é opcional. Eu só consigo trabalhar em fila se eu tiver o Redis, porque a fila do NAChain vai ser composta dentro do Redis. Agora, se eu não uso o Redis, eu não rodo o NAChain em fila. Eu rodo ele no modo normal, no modo regular, onde as operações, as execuções são processadas em tempo real. Então, assim, é importante, tá, gente, entender isso daí. O Redis é componente fundamental na escalabilidade do NAChain e na estabilidade também. Muitas vezes a gente pega muito no suporte problemas com o Redis, né? Não é com o Postgres, não é com o servidor, não é com o workflow, é o Redis do cara que ele pôs pouca memória, ele pôs pouca CPU, ou então pegou uma maquinazinha à parte, mas uma maquinazinha que um celular dos anos 2000 tem mais memória e CPU que ele. Então acaba que o Redis ele é fundamental, eu não posso deixar ele de lado, né? E ele atua como uma fila do NAChain para distribuir os jobs entre os workers. Tá? Então é importante entender isso daí, tá, gente? O Redis ele também é replicável, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar com o Redis replicável no modo self-hosted. Se eu precisar replicar um Redis, e eu aconselho você que não tem muito tempo que nem eu, vai para um serviço SaaS, você vai dormir muito mais sossegado, você vai poder ficar cabeça travesseiro e pensar assim, ó, nossa, se travou, alguém tá arrumando, não sou eu. É a melhor sensação que tem, tá, gente? Então, o Redis é fundamental aqui e é importante que vocês entendam essa arquitetura, esses componentes aqui, tá, gente? Para que vocês compreendam melhor as questões de escalabilidade do NAChain. Um outro, pessoal, que é importante entender, né, nesse processo aqui com o Redis e sem o Redis, há alguns meses atrás, a Hostinger, ela montou para gente uma instalação facilitada. Uma instalação facilitada. Essa instalação, ela permite que você use o NAChain com um clique, porém, era o NAChain sem fila, sem o Redis. Né? Eu gravei um vídeo, comentei sobre esse grave problema, na minha opinião. Eles prontamente ouviram, né? Eu vou gravar um vídeo explicando depois sobre isso daí. Inclusive, virei parceiro da Hostinger por causa disso, auxiliei eles na criação do NAChain e também na criação do chat UT, né? Tem um chat UT também lá na Hostinger também agora. Justo por causa do Redis. Pessoal, se eu rodo o meu NAChain sem o Redis, o que vai acontecer? O meu master, ele vai executar tudo. Ele vai executar, ele vai receber o webhook,
ele vai servir a interface para mim e também vai executar o workflow. Qual é o problema disso, pessoal? Eu não consigo ter um grande volume. Então, eu até entendo uma galera aí, né, vamos dizer assim, que começou com o NHN pela Hostinger, porque muitos influenciadores abraçaram esse movimento da Hostinger, da filiação da NHN. Vocês viram muita gente grande fazendo vídeo de NHN, fizeram um só. Mas tinha lá como era fácil instalar pela Hostinger, e realmente é fácil. O problema é, se você usar o normal, você não vai conseguir mesmo escalar, pessoal. Aquele normal não é feito para isso. Se você for na Hostinger, lá vai ter o NHN em fila. Aquele sim é escalável. Aquele você consegue replicar, ir aumentando e melhorando. Tá? Então, é bom separar os dois. Na hora que você for escolher algum setup por qualquer tipo de instalador, verifica se está em fila. É importante que esteja em fila, tá, gente? Para que vocês possam rodar. Então é só uma observação mesmo, porque ficou muito famoso, uma empresa gigante aí que está oferecendo NHN, né? E na hora que você for escolher lá, escolhe o fila para você não escolher errado. Nunca escolha aquela opção sem fila. Aquela lá é só para estudo e eu acho que hoje em dia nem para estudar não fica legal você escolher o NHN sem fila, tá? Então lá tem a opção para que vocês possam escolher aqui no curso desde sempre. Tem 4 anos que eu ensino pela Promove Web, tem pelo menos uns 2 pela PowerTik, que eu ensino a usar o Swarm, né? Depois que eu vim aqui então para o NHN, eu comecei a ensinar até o NHN pelo Swarm, antes era o Mautic, né, que a gente estava pelo Swarm. Então tem pelo menos 4 anos aqui que a gente já faz pelo Swarm, já faz replicável, porque é a maneira que vocês vão utilizar, tá? Então é bom dizer, aquele lá realmente sem fila não é escalável. Ele não é escalável. Ou com fila é totalmente, plenamente escalável. Pessoal, o NHN, ele tem 3 modos de execução. São 3. Eu falo só de 2 no curso, porque eu acho que o intermediário não tem necessidade, mas vamos ser sinceros aqui, são 3. O primeiro é o standalone, que é o não escalável. Tudo no único processo. Então, eu vou subir lá o NHN Start, vai subir um servicinho, e eu vou concentrar nele tudinho que vocês fazem aí. O bichão, ele cobra o escanteio, cabeceia, se ele perder o gol, ele corre e ele é goleiro também. Esse, pessoal, é a pior maneira, eu acho, de você utilizar o NHN hoje em dia, tá? Ele existe para que você possa desenvolver com ele. Ele existe para você poder embarcar o NHN em algum sistema com pouquíssimos recursos. Lembrar que o NHN roda em ARM, então é perfeitamente possível a galera dos hacks aí rodar o NHN no celular, num tablet, em qualquer hardware desse tipo, né? Então, se roda um Linux, se roda o Docker, com certeza vai rodar o NHN. Então, esse modo existe, pessoal, para essas situações que são muito, mas muito mesmo assim, esporádicas. Então, a recomendação minha para economizar muito o seu tempo é não use o NHN standalone. Aí eu vou ter o fila. O fila, ele vem em 2 sabores para gente. Ele vem no Worker Mode, e vem no Worker mais Webhook, tá? Pessoal, nesse Worker Mode, a Hostinger oferece ele para você lá no modo com fila. Eu vou ter um container do editor, que também é o Webhook, e um container do Worker. Então, lá na Hostinger, você tem só 2 containers. Eles não colocaram o webhook. Então vamos entender que o master, o editor, ele é capaz de fazer os 2. Mas caso você queira ter mais escalabilidade, eu recomendo que você separe mesmo os papéis: o worker, o webhook e o editor. Né? Então, no nosso curso sempre foi dessa maneira, e eu tenho aqui pelo menos mais de 2.000 pessoas que fazem a nossa formação e que usam dessa maneira e tem muito sucesso para você poder utilizar o NHN. Essa daqui, de você usar os 3 serviços, eu acho que é a mais recomendada. A anterior, de usar no modo Worker, não é errado. Ao meu ver, você pode ter algum problema na hora de escalar ele, porque você vai concorrer o processamento do webhook com o editor. Então, em algum momento, algum dos 2 vai ficar um pouco lento. Talvez o seu editor fique lento por receber muito webhook, talvez o seu webhook fique lento por você desenvolver um workflow muito grande e estar rodando ele no seu editor. Então, eu gosto de separar os 2, tá? É só uma opinião, é um gosto pessoal meu, mas nos 2 modos você está rodando em fila. É isso que é importante.
É bom deixar muito, muito bem claro para vocês isso daqui, para evitar confusão também, tá? E pessoal, continuando aqui em relação à escalabilidade do NHN, olha só. Nesse modo standalone, eu vou ter algumas limitações, né? Ó. Ele é o modo padrão. Se você instalar o NHN por padrão no seu PC, ele vem assim, tá? Mas ele vai fazer todos os papéis. Front-end, back-end, worker, API, MCP. O bicho é maluco. Ele vai rodar tudo mesmo, pessoal. Numa máquina grande, então vamos imaginar que uma máquina com muito recurso, muita memória, muito CPU, talvez você tenha algum tipo de sucesso, porque você tem recurso ali para ele rodar. Sabe qual é o problema, pessoal? Se ele travar, tudo vai embora. Esse hoje, para mim, é o maior gargalo desse modo standalone. Então imagina que durante o recebimento de um webhook, crasha o seu NHN. O problema é que esse processo que crashou, esse processo que quebrou, que parou, ele parou o webhook, ele também parou o worker e também parou o editor. Ou seja, você ficou a ver navios. Né? Então, assim, é bom entender isso daí, tá, gente? O problema dele é esse. Eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que falam que ele não escala é porque rodou no modo standalone e não teve bom resultado, porque realmente você vai ter ali, não vai ser legal, tá? Não vai ser legal. Mas olha só, para você poder criar um community node, ele é muito bom. Para você realizar testes é muito bom. Para você localmente desenvolver um workflow é muito bom. Eu tenho muito aluno aqui que roda local NHN na máquina dele, porque tem uma máquina boa, um notebook com bastante memória, uma CPU muito boa, às vezes até uma GPU. E você fala, Luiz, eu quero rodar local, cara, porque eu tenho um maquinão aqui. Perfeito. No seu maquinão, você vai rodar esse modo standalone. Tranquilo. O teu problema, pessoal, é só reiniciar. Agora, na hora de pôr em produção, na hora de pôr na nuvem, colocar online, tem que ser ele em fila, tá, gente? Para você poder evitar qualquer tipo de problema aí. E um ponto importante é quando que você tem que considerar escalar ele. Eu acho que o Edson que está aqui, que também me ajuda no suporte ali, o Edson que está, é nosso colaborador aqui que atua em todos, o Edson também cobra o escanteio, cabeceia, se não fizer gol, ele corre para defender, é zagueiro, meio de campo, né? Então, assim, o que a gente mais vê, pessoal? Essa é a pergunta, né? Quando? Luiz, quando escalar? A minha dica para você é o seguinte: começa pequeno, começa com pouco. Não precisa entrar com tudo no jogo. Faz o aquecimento. Pega a maquinazinha simples, uma maquinazinha só. Depois você viu que vai aumentar, você vai pôr mais máquinas. Fica muito melhor para vocês trabalharem assim, né? Então, olha só. Quando o número de execuções simultâneas ultrapassa a capacidade do servidor. Porque ele tem fila. Por ele ter fila, não é para ele afogar, pessoal. A sua fila tem que estar configurada para rodar consumindo menos recursos do que o limite da VPS. Agora, se a sua fila tem uma vazão muito grande e você fala assim, Luiz, cara, tá entrando no meu NHN 200 requisições e tá saindo 10 em paralelo. Nesse caso, é a hora de você escalar. Talvez aumentar o número de concorrência ou aumentar o número de workers. Mas é essa hora de você vir escalar. Quando você perceber, lente 2 em erro de timeout. Pessoal, um workflow de A, se tem uma coisa que ele é lento, concorda comigo? Porque ele roda um montão de coisa. E às vezes roda recursivamente. Se você pegar um workflow que chama o MCP, ele vai rodar, ele vai chamar o MCP vai fazer um montão de tarefa, volta para ele, às vezes roda de novo esse MCP, e aí ele continua. Fica ali 1 minuto e meio. É um workflow muito grande para ser rodado. Diferente do automação, que eu rodo rapidinho. Eu vou lá, um bate-bola ali, ó, entrou aqui, a gente brinca, né, famoso entra porco, sai linguiça, né? Entrou a informação, processei, removi o que eu não quero, salvei aqui o e-mail, joguei, mandei o obrigado e em 12 segundos acabou a execução. O de A é outra coisa. Então começou a ver que tá lento, é hora de escalar. Não tem muito o que fazer aqui, tá, gente? Se você precisar de alta disponibilidade e resiliência. Alta disponibilidade, pessoal, não pode cair. Luiz, não pode ficar fora do ar. Plenamente possível. No nosso curso NHN Expert DevOps, tem um módulo inteiro falando sobre isso. Como que você cria o NHN com um túnel do Cloudflare e com multi-managers. Se cair o túnel está rodando em todos. Você não fica nem fora. Né? Você não tem que preocupar nem com o IP do servidor. Não precisa mudar o DNS dele. Então, nesse caso, é o que a gente chama de altíssima disponibilidade.
E a resiliência é ele aguentar o tranco. Ô, Luiz, eu vou rodar ali 1 milhão de requisições por mês. Dá para rodar? Dá. Se souber escalar direitinho, ele funciona, tá, gente? Se você vai trabalhar com agente de IA ou grandes volumes de integração, né, e quer colocar um ambiente, o NHN um ambiente profissional e oferecer como serviço. Pessoal, vai vender NHN, tem que vender o NHN bem feitinho. É para o bem do próprio NHN e também para o seu. A gente pega, né, Edson, umas instalações de vez em quando aí que só por Deus. Então, faz direitinho, pessoal, faz o serviço direitinho que vale a pena. Você mantém a ferramenta bem falada, você mantém a ferramenta bem vista. A gente não precisa ficar fazendo vídeo explicando que as coisas funcionam, porque tem muita gente para jogar pedra, pessoal, o que mais tem, e muitos dele não sabem nem configurar. Eu paro do princípio, o Edson sabe disso, se o cara não deu certo, que ele não soube fazer. Eu sou assim. Desculpa aí quem não concorda comigo, eu tô tranquilo em relação a isso daí, mas para mim é assim, não soube fazer. Né? Mas entre não saber fazer e fazer, é mais fácil fazer um vídeo para o YouTube. Né? Eles falam, não funciona, que é isso, que é aquilo, que não escala, que não consegue, que empresa grande não usa. Não sabe, né? Não sabe de nada, coitado. Então, assim, é importante, pessoal, que vocês tenham essa noção. Você que quer viver disso, trabalhar disso, prestar serviço disso, que é o hype do momento, fica atento. Ele é escalável, sim, mas você tem que fazer. Se você é aluno, promover, é pior ainda, porque o que eu mais tenho lá é curso disso, né? Eu até brigo, eu pergunto no grupo, você é aluno? Se o cara fala assim, ó, sou aluno, eu xingo, eu não perdoo não. Fala, cara, por que você não assistiu a aula? Pô, a gente gravou a aula, olha, só o de Expert, que é o de Infra de NHN, é mais de 100 aulas. Mas, assim, é para ensinar tudo, para não ter dúvida, né, Edson? Então, assim, eu perdoo quem não sabe, eu não perdoo os alunos que não sabem, Edson, porque o conteúdo tá na mão deles lá, é para eles virem e poder utilizar, tá, gente? Outro ponto aqui, pessoal, que são casos mais comuns. E isso aqui eu coloquei para que vocês possam prospectar. Né? Muita gente quer pegar o primeiro cliente e ensinar o NHN. Eu acho legal isso daí. É um oceano azul, pessoal. Tá no hype. Vai fundo nisso. Mas, ó, tem muita gente que usa NHN e a startup cresceu. Né? Ele começou lá pela Hostinger, um setup normal, ou até mesmo em fila, vai chegar num teto, que é natural que chega num teto, é a hora de você bater na porta e falar assim, ó, fulano, marca uma reunião aí, cara, eu trabalho com escalabilidade da NHN, eu vi que vocês usam, que você postou que você usa, vamos bater um papo aí. Interessante, pessoal, é muito interessante fazer isso. Startups crescendo, você pode ter certeza que startup vai usar o NHN, né? É uma coqueluche do momento aí. Até porque a maioria vai usar o que está em hype, e como está em hype, você pode ter certeza que eles estão utilizando. Vai no LinkedIn para vocês verem a quantidade de pessoas que postam diariamente no LinkedIn que estão usando o NHN na empresa, na agência ou nos clientes. Agência e consultoria, aí, pessoal, vocês vão reinar. Toda agência dificilmente tem um cara de TI lá. Dificilmente tem. É a chance de você ser esse cara da TI. No uso corporativo ou até mesmo através de SaaS, né? Lembrar, tá, gente? O NHN tem hoje, através do e-mail partners@nhn.io, você pode virar um partner do NHN e vender o NHN. Não é permitido sem ser partner. Eu não posso criar um SaaS de NHN sem ser partner. Se você for partner, você pode vender o NHN. Então é uma chance que você tem. Você que considera estar num nível bom, porque eles vão consultar, eles vão exigir, né? Mas, Luiz, cara, estou usando há um bom tempo. Eu tenho 4 anos para promover, pessoal. Já formei muita gente aqui, né? E eu fico felizão de ver a galera do começo hoje vendendo serviço, fazendo consultoria, né? Então, assim, tá num nível legal, pessoal, você pode crescer. Você pode me procurar como embaixador e eu posso encaminhar para vocês os contatos aí, né, para que você possa se legalizar e oferecer ainda mais coisas do NHN. O de partners é legal, e embaixador também. Mas o embaixador, pessoal, a minha missão é fazer conteúdo, é fazer reunião, é apertar a mão. O partner é vender serviço. Né? Então, se a sua vibe é mais essa, técnica de vender serviço, então toque aí que a gente conversa. Eu posso encaminhar vocês lá. Assim, a ferramenta cresce no país, ela vai ter empresas sérias trabalhando com o NHN, galera aí que vai abrir muita porta, e eu quero muito ver o NHN entrando em diversos setores aí que a gente não consegue alcançar, né? Ainda mais a minha área que é de conteúdo, eu quero muito parceiros de serviço para poder falar assim, eu poder usar aqui, né, Edson, poder usar as mãos que eu já apertei, poder falar assim, ó, aperta essa mão também aqui, ó, para esse cara aqui vai abrir uma porta legal lá pra gente.
né? Então, pessoal, só me chamar que a gente faz isso daí, tá? Minha função aqui é justamente essa no NHN. E, pessoal, projeto de agente de IA. Não tem como você ter agente de IA se você não escalar o NHN. O seu NHN não roda nem o MCP, se você não souber escalar ele direitinho. Então, tanto é que o nosso curso passa pelo Experts, começa pelo Experts, para que vocês tenham uma boa infra para automação e para IA. Muita gente hoje está usando o NHN com IA e está sofrendo lentidão. É a hora de você fazer um anúncio, fazer uma landing page. Enquanto tem gente que faz vídeo falando que o NHN morreu, é a hora de você fazer um vídeo e falar: não, cara, tá bem vivinho aqui, viu? Estão matando o cara errado, né? E você vir e falar assim: olha como é que ele faz aqui. O mercado é assim, pessoal, é uma balança. Tem quem gosta e quem não gosta. É você que tem que se posicionar e saber tirar o máximo desse mercado aí. Então, enquanto tem gente falando que não, seja você, junte-se aí à equipe aqui para ser o cara do sim. Consigo fazer, consigo vender, consigo escalar o meu NHN. E aqui, pessoal, deixar para vocês algumas dicas também, antes aqui do nosso plantão de dúvidas, de como escalar o NHN para automação. Eu gosto de separar as duas instalações. Eu tenho para mim, tá, pessoal? E aqui, ó, uma dica, Edson, que só os alunos têm. Separa o que é automação do que é IA. Separa. O NHN, você pode ter quantos você quiser no seu servidor. Não pode? Cria um para automação e cria um para IA. Por quê, pessoal? Porque eles têm ritmo diferente, consomem recurso diferente. A fila é totalmente diferente. O consumo é diferente. Então, tem que usar o Docker Swarm nos dois, tem que usar o Docker Swarm para você poder replicar o serviço, né? E você, pessoal, tem que usar o Redis, tem que conhecer o Redis. O Redis tem um serviço SaaS que é fantástico. Eu uso na Promovo Web o serviço SaaS do Redis, resolveu a minha vida. Você que usa o Redis na máquina, pode ter certeza, roda muito bem. Mas em algum momento, pessoal, em algum momento, quando você passar por dia mais de 100 mil execuções, você vai querer utilizar o SaaS. Pelo simples fato, se der algum probleminha, eles lá vão arrumar. Vamos lembrar, pessoal, que se cai o Redis, cai o seu NHN. Cai inteiro o seu NHN. Ele depende do Redis. Então, você que vai trabalhar com escalabilidade, alta disponibilidade, vai montar um SaaS, você que quer trabalhar, Luiz, cara, vou tacar o terror aí. Eu colocaria o Redis num serviço SaaS, ou o Redis Cloud, que é o Redis da própria Redis. É fantástico, um preço muito bom. No plano gratuito já é legal, no plano pago, o iniciante funciona perfeito, pessoal. Coloca na sua listinha aí de coisas futuras, sua listinha de verificações aí. Pô, vou dar uma chance, vou dar uma olhadinha nesse Redis Cloud aí, para quando você for colocar um ambiente mais escalável, você ir por esse caminho aí, tá bom? Ele é obrigatório, né? E quanto mais workers você põe e quanto maior for a sua concorrência, mais o seu Redis ele é exigido. Então não tira ele, pessoal, porque o Redis ele é um container interessante. Ele tem quase não tem variável de ambiente, quase não tem parâmetro. Ele é um container de 100 MB, 70 MB, parece um negócio minúsculo, e ele é o coração do negócio. Se ele para, cai o NHN, cai o Chatwood, cai o Evolution, cai tudo. Praticamente vira uma listinha de containers vermelhos. O servidor, só porque caiu o Redis. Então, não ignorem ele é um componente importante, é praticamente o coração ali do seu NHN. E muito cuidado, pessoal, com a saturação da fila, né? Que é você realmente sobrecarregar o seu NHN. Ele é feito para ser sobrecarregado. Mas estou falando do Redis, que é externo. O seu Redis tem que aguentar. O seu Postgres tem que aguentar. Luiz, eu vou rodar 5 réplicas, cada réplica com 100 concorrências. Ok? São 500 de concorrência. O seu Postgres aguenta? O seu Redis aguenta? Não adianta pôr a culpa no NHN, pessoal, se você não tem uma infra adequada, né? Então, acho que é importante de falar para vocês, tá, gente? Outro ponto que é importante falar em relação ao Redis é que ele não é o único mecanismo de fila. E vamos separar aqui, pessoal, o que é a fila interna do NHN e o que é, por exemplo, o RabbitMQ ou então o Amazon SQS, né? São filas externas. Fica ainda melhor quando você brinca assim. Na Promovo Web aqui eu ensino fila. Bate no YouTube aí, ó,
Rabbit NHN, eu fui o cara que fez o primeiro vídeo falando sobre isso. Eu tenho 22 anos de programação, pessoal. Já mexo com isso aí, ó, faz tempo já. Né? E quando eu vi que saiu o Node pro Red, falei, opa, tô em casa, né? Que maravilha. E fica outra coisa, você trabalhar com, além da fila do Redis, você também trabalhar com a fila do Rabbit. Você ganha mais poder, muito mais sobre isso daí, tá? Vamos fazer ainda nos próximos semanas aí um workshop falando só sobre Rabbit para ajudar você a escalar melhor o seu NHN. Muita gente que tem problema de escalabilidade em automação tem porque não usa o Rabbit, tá? Ele é um componente fundamental aí para você poder rodar o seu NHN de maneira satisfatória, tá? E também, pessoal, separar o seu ambiente front-end do back-end. E aqui, pessoal, não estou falando só dos containers, mas também da infra. No nosso curso, eu passo para vocês configurar uma máquina para ser, no nosso curso escalável, né? Uma máquina multi-manager, onde todas as máquinas podem ser front-end e todas as máquinas podem ser back-end. Ou então, você põe mais máquinas e configura. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque eu posso rodar o meu NHN, uma parte no DigitalOcean, uma parte na Hetzner, uma parte no Linode, outra parte na Vultr, uma parte em alguma na Hostinger, e ele vai funcionar. Eu estou distribuindo ele em provedores diferentes para que, se um provedor cai, os outros já estão rodando. E aqui é importante, pessoal, que ele não é um blue-green. Ele não fica parado esperando o outro cair para ele atuar. Todos eles funcionam juntos ao mesmo tempo. A questão é, eu vou tirar uma fatia do bolo. Eu tenho todo o restante do bolo funcionando. Tem que pensar assim. Ele não vai esperar cair para o outro iniciar. Ele é um bolo inteiro funcionando. Você só tirou uma fatia dele. Você vai ter todo aquele restante ali. Essa é a maneira de pensar a escalabilidade do NHN. E também, pessoal, algumas boas práticas que eu acho que vão ajudar vocês aí no dia a dia, né? Isso aqui a gente fala todo santo dia pra galera, né? Que é o seguinte, pessoal, sempre use um banco dedicado se você for rodar pelo menos mais de 100 mil execuções por semana. Anota aí, ó. 100 mil execuções numa semana. Se você abrir o seu NHN, lá em cima vai ter os insights. Se os seus insights colocou assim, ó, últimos 7 dias, mais de 100 mil, tá na hora de você ir para um banco gerenciado. Por quê? Porque ficou importante demais para parar. Vamos lembrar, pessoal, que além da escalabilidade e a disponibilidade, existe o R, ele que é a responsabilidade, né? Então, ele tem que aguentar o tranco, ele tem que estar disponível e tem que estar confiável. E esse confiável, eu particularmente vou lá e coloco no serviço externo. O DigitalOcean oferece para vocês um ótimo serviço de Postgres por um preço muito bom. Se você quiser um pouquinho a mais segurança, colocar mais, embelezar um pouquinho mais seu setup, tem o AWS, a Oracle também oferece, tem diversos sistemas que oferecem para vocês um Postgres aí muito bom para trabalhar. Recentemente até vi falar que a Hetzner vai começar a oferecer banco gerenciado também. Estou torcendo muito por isso. Mas só um bancão por $5, todo mundo vai ficar louco para poder ter isso daí, né? Mas, assim, de preferência, pessoal, bateu 100 mil na semana, vai para o gerenciado para você dormir em paz, tá, gente? Quer dizer que o local não funciona? Não. Mas já é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que está na hora de você começar a transferir um pouquinho isso daí para um serviço. Amadurecer na questão da infra, amadurecer, escalar profissionalmente, falar assim, pô, cara, o cliente, seguinte, cara, esse cara aqui seu, olha o quanto que você roda. Tá na hora de a gente jogar um banco para o banco externo. Só para ter um pouquinho mais de confiança. Até, pessoal, na hora de dar um problema, você empurra para os outros. Você tira um pouquinho de você aí, tá? Acho que é importante fazer isso aí, né? É muita coisa em cima da galera, né? Então, é bom dar uma aliviada aí, né? Pessoal, um Redis com monitoramento. Você pode instalar o Redis Self-Hosted, conectar o Redis Insight do seu PC lá nele. Ótimo. Mas é diferente de ter um Redis com monitoramento. Se você utilizar o Redis SaaS, você recebe e-mail de qualquer coisa. Eu gosto. Eu marquei lá para me avisar tudo, modo verbose. Qualquer coisinha que ele estranhou, ele me avisa. Por quê? Porque se esse marvado cair, para tudo. Então, eu estou usando um serviço extremamente confiável
pago $8 por mês para poder utilizar isso daí e recebo e-mail o dia inteiro avisando eu de qualquer vírgula que é errada ou qualquer suspeita que ele tem. Esse dia mandou um e-mail assim, ó, a chave é maior do que a média das chaves que você usa. Eu falei, caramba, bicho. Quer dizer, então, que ele tinha 100 KB, entrou uma de 200 KB lá e falou assim, ô, isso aqui é grande, cara. Tá? Geralmente salva 100, você salvou... Olha que beleza, pessoal. E realmente, tava montando um workflow de agente ali, entrou uma informação grande lá, e eu fiz de propósito, eu estava consciente, montando, mas eu recebi um alerta, me avisando que aconteceu aquilo. Isso é um sistema monitorado. O coração, pessoal, o coração é o Redis. O banco de dados também. Mas o Redis caiu, parou tudo, tá? Pessoal, backup regular do seu Postgres. Na nossa formação, eu mostro o serviço para você poder configurar e fazer backup externo do seu banco. Centralizar log também é uma boa. Futuramente vamos ter conteúdo sobre isso, né? Mas só de minimamente monitorar, que é o que eu faço com vocês no curso com o Redis Tools, tá valendo. Eu tenho que saber numa consultoria e você tem que saber o histórico do paciente. Chega, né, Edson? Chega o milagre. O que é o milagre, pessoal? Luiz, travou meu NHN. Beleza. Vamos olhar a capivara dele. Vamos olhar o histórico, né? Não tem histórico. Tem que ter, pessoal. Eu quero ver como é que estava a CPU. Eu quero ver como é que estava a memória dele, como é que estava o disco dele ao longo dos dias. Né? E se você não tiver isso daí, você fica no escuro. Né? E lá no curso tem 32 minutos a aula que eu mostro sobre monitoramento. Né? E elimina praticamente todo o problema que a gente tem aqui, né, Edson? De suporte em relação a NTN travado, NTN caído. Então, pessoal, faz um monitoramento para vocês, tá? E, pessoal, principalmente, esse daqui, cara, ó, é o principal, eu falo em todo vídeo que eu coloco. Atualizações planejadas. A sua empresa, o seu cliente, você não é a pastelaria que tem que oferecer as coisas quentinhas, né? Tem que estar fresquinho ali o pastel. Não é, pessoal, não é. Você vai falar para o cliente, seguinte, saiu hoje a versão 1.104. Eu vou realizar uma bateria de teste e vai realizar mesmo, não é assim? Vai realizar mesmo. E eu vou avaliar se convém atualizar para você. Por quê, pessoal? Porque para o Edson pode servir e para o Lucas não. Eu não sei o que eles usam no NTN dele. Vai que o Lucas usa um Node que bugou. Quer dizer que tá ruim? Não, mas quer dizer que aquele Node ali inviabiliza para ele. Mas para o Edson, que não usa aquele Node, tá tudo perfeito. Por isso que tem que testar e planejar. Testa insistentemente e aí você põe em produção, agenda um horário. Problemas acontecem. No curso a gente fala bastante sobre isso e você tem que estar preparado. É um profissional, né? Tem que estar preparado para os problemas acontecerem. Pô, tentei fazer a migração, não consegui, vou voltar para o anterior. É isso, pessoal, mas planeja. Não faça sexta-feira à tarde, ninguém merece, né? Não faça véspera de feriado, não faça em feriado, porque você acaba o feriado também se fizer isso daí. Não faz aniversário, né? Evita. Véspera de lançamento. Nossa, vou começar amanhã a campanha de lançamento. O que eu vou fazer? O que o gênio faz? Vou atualizar hoje, não é assim? Ah, meu irmão, é forte de emoções. Seguro que vem, seguro, já liga pro médico e vai vir coração batendo forte aí, entendeu? Não. Então, assim, evitar, pessoal, evitar isso daí para você poder não se colocar numa enrascada, tá bom? Pessoal, algumas dicas para você poder escalar agentes de IA. Acho que é importante, né? Eu vou começar a fazer conteúdo sobre isso para vocês, tanto na comunidade fechado quanto aqui no YouTube aberto, porque o IA, pessoal, ele é um caso muito à parte para o NHN. Vamos lembrar que o NHN foi inicialmente planejado para trabalhar com workflows que rodam em segundos. Hoje eu tenho agente de IA que demora 5 minutos, 6 minutos para processar as coisas. Eu tenho um aqui de log que são 8 minutos para rodar. É muita coisa, pessoal. No NHN tem uma variável de ambiente, está bem explicadinho assim no curso lá, que configura o tempo máximo de execução do meu workflow. Então, 1 hora é tempo para dedéu para você poder rodar o seu workflow. Mas mesmo assim, pessoal, 5 minutos é muito tempo. 5 minutos é muito tempo. Então, começou a ter esse cenário, workflows maiores, agentes de IA maiores, que processam muita informação. Chatbot nem tanto, é mais rapidinho, mas processar informação é demorado, é pesado. Então, na hora de você começar a escalar ele e colocar numa infra, talvez uma infra dedicada. E o campeão, né? A gente pega, né, Edson, muito
o que é o campeão de problemas que a gente sabe que tem aqui, né, é o cara começar a receber timeout. O principal sintoma, assim, ó, a febre. Quem tem filho sabe, deu febre, você fala, ih, lá vem. Né? A febrezinha da NHN é o timeout. É começar a ficar lento o suficiente para dar timeout. Deu timeout, pessoal, não quer dizer que caiu ainda, mas quer dizer que tá para cair. Né? Então é importante observar isso aí. Começou a ter timeout em MCP, timeout em webhook, timeout na hora de você abrir a interface, tá na hora de você vir escalar e melhorar a sua infra, tá? Aumentar a IA usa muita memória, muita RAM, roda muita coisa na IA. Vocês ficam puxando memória da IA o tempo inteiro, vocês ficam consultando o Supabase, fazendo query longa o tempo inteiro. Usa bastante, pessoal. O MCP também usa bastante recurso. Então, você precisa dele para você poder vir aqui e escalar. E eu dou a dica para vocês de separar em grupos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um NHN para agentes de atendimento, porque o atendimento é o tempo inteiro. Talvez o seu atendimento seja 24 horas. Então, é bom você ter uma instalação só para ele rodar ali. Mas também, pessoal, pô, eu vou ter automações comuns. Crie uma outra instalação, se você puder. Né? Agente de IA é uma coisa, atendimento é outra, o workflow de automação é outra. Se você puder fazer isso, você faz. Você consegue escalar melhor. Se você for misturar tudo num só, tenha em mente que você precisa replicar muito, trabalhar muito concorrência. Agora, se você trabalhar eles de maneira individual, é uma boa. É claro, nem todo mundo consegue, né, gerenciar mais de um NHN no projeto, mas é uma solução, pessoal. É uma maneira que vocês têm de trabalhar aqui com o NHN, né? E, pessoal, evitar chamadas síncronas longas, evitar chamar a API que demora muito para poder rodar, né? Sempre que possível, usa fluxos assíncronos. Lá no NHN tem uma opçãozinha chamada Execute Workflow, quando você trabalha com sub-workflows. Nessa opção, você fala se ele é síncrono ou assíncrono. Ele sendo síncrono, o NHN vai esperar ele rodar para continuar. Ele sendo assíncrono, ele continua rodando enquanto ele chama uma outra execução. Você consegue andar com o seu workflow, né? Então é importante você começar a observar isso daí. Começar a trabalhar mais os timeouts de Node, falamos disso na semana no IA Makers, trabalhar os timeouts dos componentes, limitar o número máximo de execuções simultâneas, inclusive os batches nos seus agentes, evitar sobrecarga de recursos, né? Não vai pôr um arquivo muito grande para processar, quebrar em parte, né? Configurar bem a concorrência dos seus workers, né? Criar fila separada para tarefa demorada e usar algum mecanismo de prioridade, pessoal. Tem sistema de fila, como o SQS da Amazon, que você pode trabalhar com prioridade. Né? Alguns outros, o próprio o Rabbit tem um sistema de prioridade também nele. Ajuda você a falar assim, ó, executa esse primeiro porque esse é mais importante, depois outros, né? Para você ter um pouco mais de confiabilidade aqui no seu NHN.